Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Praticamente Hipnose, esse grupo que vem crescendo cada vez mais, o nosso segundo encontro do ano de 2021. É uma honra tê-los com a gente aqui. No primeiro encontro, o Durante, que é um dos responsáveis, junto com o Nadson, passou aqui toda uma explicação do que vocês vão encontrar nesse grupo, nesse ano. Então, se você perdeu, eu recomendo que você vá até o nosso YouTube, procure lá por Praticamente, você vai cair no nosso canal, assine o canal, ative o sininho, assista o vídeo da primeira apresentação do grupo de hipnose, que vocês vão curtir bastante. Já aproveito para dizer que nós estamos também no Instagram, nós estamos no Spotify e temos aí um grupo no WhatsApp. Então, se você ainda não está numa dessas plataformas, por favor, nos siga lá no Spotify, dê lá a sua avaliação também para que a gente fique melhor posicionado no ranking, no YouTube, no Instagram e tudo mais. Vai ser uma honra tê-los com a gente. Esse grupo que é feito, né, de apaixonados por hipnose para apaixonados por hipnose, é uma troca constante de informação, então vai ser muito legal tê-los com a gente nesse ano. E hoje, para brilhantar então, né, a primeira reunião com o convidado, já que o Durante aí é da casa, nós vamos ter aí o grande Bruno Oliveira, que tem aí experiência gigantesca com street hipnose, né? O que é street hipnose, Thiago? Aquelas pessoas que vão para a rua para levar a hipnose de uma forma bem divertida, bem alegre, fazer realmente aí intervenções com pessoas normais que estão passando pela rua, que nem imagina de repente que vai passar pelo processo, está passando pela rua, vê um cartaz, né? Nossa, tem um grupinho ali, o que é aquilo? Chega lá, participa, e às vezes você muda completamente a concepção de uma pessoa sobre hipnose. Talvez era uma pessoa que tinha dúvida, isso não funciona, isso não é de Deus, e vai lá, participa, e é uma pessoa que de repente procura inclusive um tratamento clínico depois ao conhecer a hipnose. O Bruno é responsável pelo canal Hipnoflow, tem um treinamento, se você quer fazer um treinamento do básico ao avançado sobre street hipnose, recomendo que você vá até o site dele, que ele vai dizer daqui a pouco. Mas enfim, Bruno, a palavra é sua, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, para passar um pouco dos seus conhecimentos. Eu temo, Bruno, temo que você vai ter que voltar uma outra oportunidade, que você não vai conseguir não, em uma apresentação apenas, passar tudo que a gente quer saber, que a gente vai extrair de você. Então eu tô achando que Gisele daqui a pouco vai ter que já achar um lugarzinho na agenda para você retornar. Então seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Na verdade, eu sou convidado, não sei porque eu estou dizendo sejam bem-vindos, mas enfim, é porque eu já estou me sentindo de casa. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela confiança e pela atenção que vocês têm me dado aqui, né? O grupo do Praticadamente, todas as pessoas, os gestores aqui têm me tratado, cara, como uma celebridade, coisa que eu não sou, mas eu fico muito grato, né, pelo carinho e pela atenção e pela confiança que vocês têm me dado. E assim, sempre eu estou de portas abertas para vocês, sempre que vocês me chamarem, eu vou estar aqui. É um imenso prazer, é uma imensa satisfação poder falar daquilo que eu mais gosto de fazer, que é a hipnose de rua, né? Apesar de trabalhar também com hipnoterapia, mas uma das coisas que eu tenho feito bastante, e assim, é aquela cerejinha do bolo, se chama street hipnose. Então, estou aqui para colaborar, né, com o crescimento de vocês e espero poder atender às expectativas de vocês, né, podendo responder as perguntas de vocês, dando dicas, macetes, coisas que eu tenho feito na rua e que alguém que esteja começando, ou até mesmo aqueles que já fazem e queira, né, uma outra forma de fazer também, então estou à disposição. Então, estou aqui para poder agregar o street de vocês. Então, eu fico aqui à disposição para poder responder, né? Não sou o dono da verdade, né? Mas eu apenas vou colocar meu ponto de vista, o que é que eu tenho feito na rua e o que é que tem dado certo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu já começo perguntando para você, o Bruno, como é que coloca aquela famosa capa do mago, né? Uma pessoa que nunca foi para a rua, acabou de fazer um treinamento, está aqui no Praticamente, viu o Luciano falando algumas coisas. Como é que essa pessoa adquire essa confiança? Como foi a sua primeira street? Você lembra? Lembro, sim. Tudo começou, primeiramente, aqui na minha cidade. Na minha cidade não tem ninguém que faz street. Então, assim, eu fui o pioneiro. Se tem alguém, eu desconheço, certo? Então, eu fui a primeira pessoa que publicamente foi para
praças, para parques, para eventos e mostrar o rosto, né, fazendo hipnose. Então eu não tive referência, não tive com quem me espelhar. Então eu fui com a cara e a coragem, né? Por exemplo, você vai em São Paulo, tem a avenida onde tem às vezes mais hipnólogos do que pessoas para hipnotizar. Eu não tinha isso. Então eu fui com a cara e a coragem. Nem tinha camisa, nem tinha banner, fui vestido normal e comecei a abordar as pessoas no meio da rua e era tentativa e erro. Só que uma das coisas que me ajudou bastante foi a questão do carisma. Eu sempre falo para os alunos do meu curso que você tem que ser carismático. E algumas pessoas até dizem assim, não, porque o carisma é algo que você nasce. Não é algo que você nasce, é algo que é treinado. Você pode ligar o botão carisma, simplesmente quando você fizer o que tem que fazer, você desliga o botão do carisma. Eu não sou simpático toda hora, eu não sou carismático toda hora. Então, você tem que utilizar a técnica a seu favor. Então, assim, o meu primeiro street, o que eu posso te dizer, o que me ajudou bastante foi a questão do carisma. É você abordar a pessoa com um sorriso no rosto, é você ser simpático, é você fazer com que a pessoa te compre nos primeiros segundos que ela olha para você. Eu sempre tenho falado que para a pessoa ela te aceitar ou para a pessoa te bloquear, é na tua primeira impressão. Então, a questão de leitura de linguagem corporal, a forma de como você se comporta, é muito importante para a hipnose de rua. Então, a autoridade para quem está iniciando, né? Primeiramente, tenha conhecimento teórico daquilo que você vai fazer. Tenha conhecimento teórico. E a segunda coisa, vai com confiança. Treina olhando para o espelho. Eu sempre fazia isso. Quando eu tinha dúvidas, quando eu ia dar uma palestra, sempre quando eu tinha uma apresentação na faculdade ou em qualquer canto, que eu queria mais segurança, eu começava a treinar olhando para o espelho. Então, é uma dica bastante boa para você que vai começar. Por quê? Porque a tua segurança é a coisa mais importante que você tem na hipnose de rua. Se você começar a gaguejar, se você começar a mostrar, olhar para os lados, se você começar a olhar para outra pessoa que está perto de você, pedindo uma aprovação social, e a pessoa sacar isso aqui, ela não vai ser hipnotizada. Eu costumo dizer, Tiago, que o sucesso do street hipnose não está na hipnose em si. Tem gente que sabe a técnica completa, do início ao fim, todas as etapas. Eu costumo dizer que o sucesso do street hipnose está em outros elementos que não faz parte da hipnose. Justamente isso, você saber espelhar, fazer um espelhamento, você ser carismático, você saber abordar a pessoa, a tua oratória, a tua persuasão, a forma com que você se comporta, tudo isso é que vai fazer o sucesso da hipnose. Então, eu acho que a forma, né, o melhor conselho que eu poderia dar para quem está iniciando, né, que acabou de fazer um curso e quer ir para a rua, treine um pouquinho essa bagagem teórica para quê? Porque quando a pessoa ela perceber que você tem convicção naquilo que você fala, que você tem conhecimento naquilo que você está falando e que você tem segurança, e a segurança ela vem como? Fazendo. Você só vai ter certeza que você vai ter segurança quando você começar a fazer. Outra dica comece fazendo com pequenas quantidades de pessoas. Uma pessoa só, duas pessoas, vai aumentando gradativamente. É uma das coisas que a gente fala na terapia, né? A gente vai se expondo ao objeto da fobia até que chegue um ponto que não faça mais sentido ter fobia de pessoas. Porque você começou com uma, depois fez com duas, com três, com quatro, com cinco, e de repente você está fazendo com 15, 30 pessoas e você nem sente. Entendeu? Então, esse é um dos conselhos que eu dou para gerar essa autoridade. Então, começa devagarzinho. Mais importante do que a velocidade é o sentido que você está indo. Você pode ir rápido e ir na contramão. Mas se você estiver indo no sentido correto, indo devagar, fazendo um pouquinho todo dia, eu tenho certeza que você vai estabelecer sua autoridade. Muito bem, eu quero deixar aqui todos que estão participando, né, com a gente no Zoom, à vontade para abrir o microfone de vocês e fazer a pergunta de vocês, caso já as tenha. Mas enquanto vocês fazem isso, eu já vou emendar uma segunda, então. Deixa ou não deixa, então, porque vocês já podem abrir o microfone de vocês após a resposta do Bruno. Bruno, como é que faz quando você está lá no Street Hipnose com uma pessoa que você desconhece e, de repente, a sugestão falha? Ótima pergunta. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a hipnose, uma hora ou outra, ela vai falhar. Ela vai falhar, uma hora ou outra. Não por
por você, não por causa da tua técnica, não porque você falhou, mas simplesmente porque a pessoa ela não aceitou a sugestão ou por outro motivo desconhecido. Então, sempre que a hipnose falhar, você tem que ter um jogo de cintura para contornar a situação. Por quê? Se você mostrar que foi pego despercebido e que algo fugiu do teu controle, isso vai diminuir a expectativa do participante, automaticamente diminui a tua autoridade. Então, por exemplo, eu estou lá fazendo uma rotina e peço para a pessoa esquecer um nome e a pessoa ela não esquece. Eu digo, ó, tá vendo aí? Nem com hipnose tem gente que não gosta de esquecer o nome. É você brincar com a situação. Mas você viu aí como suas mãos ficaram grudadas? Então você automaticamente meio que despreza a coisa que deu errado e você vai valorizar aquilo que funcionou. Você está fazendo uma rotina, o cara grudou a mão, o cara grudou a bunda na cadeira, o cara ele não conseguia dar um passo para frente. Então ele já passou por algumas rotinas. Então aí depois disso aí você deu uma sugestão para o cara esquecer o nome e ele falou. Fez tudo bem. Tem gente que não esquece o nome nem com hipnose, né? Tem gente que gosta de falar demais, né? Tu gosta de falar demais, né? Então, cara, você tem que brincar. Sempre que tiver um erro, arruma uma estratégia para que você possa brincar com a situação, certo? Por quê? Porque uma hora ela vai falhar. E quando falhar, você diz assim, não, é isso mesmo. A gente está vendo o que é que você se permite com hipnose. Tem gente que aceita todas as sugestões e tem gente que aceita apenas alguns tipos de sugestões. Isso faz parte da sua identidade hipnótica. Aí eu até volto para uma rotina que já funcionou com ela. Mas quer ver aí que grudar você gosta muito bem, você aceita muito bem, aí eu grudo a pessoa de novo e a pessoa fica lá grudada. E quem está assistindo percebe que, tá vendo aí, isso aí é porque faz parte da pessoa, né, da identidade da pessoa. Então, isso não foi falha do hipnólogo. Uma das grandes preocupações do hipnotista de rua é a gente sempre mostrar que a gente está no controle e que se algo deu errado, a culpa não é nossa. Apesar que você pode fazer alguma coisa que dê errado, por culpa sua, mas você nunca vai demonstrar isso. Então, estou fazendo hipnose de rua, algo não deu certo, eu sempre me volto para a pessoa e digo, ó, você conseguiu imaginar direitinho o que eu falei? Qual foi a parte que você não entendeu? Qual foi a parte que você não conseguiu visualizar? Aí a pessoa, ela vai ter que argumentar alguma coisa. Eu não consegui sentir a cola. Eu não consegui imaginar. Eu digo, tá vendo aí? Você precisa. Então, sempre jogue a culpa sem medo para o participante. Porque na rua a gente precisa dar um show. A gente precisa mostrar que a gente está no comando. Isso é a capa do mago, né? É a tua confiança inabalável que nada vai dar errado. Então, você tem que... Inclusive, uma dica muito boa que eu dou para vocês, quando for para a rua, vá no modo ligado para fazer hipnose. Como assim? Poxa, eu sou hipnotista, eu sou hipnólogo. Só que não é toda hora que eu estou afim de fazer hipnose. Às vezes tem gente que me pede para fazer hipnose e eu não estou com a mínima vontade. Nenhuma. Então, se você não tiver com vontade de fazer hipnose, você não faça. Por quê? Porque você tem que se programar mentalmente para que você possa passar essa tua energia. Outra coisa que eu falei muito importante no curso é a energia que você investe no primeiro contato, na hipnose que você vai fazer, ela conta muito. Então, eu quero que você tenha essa premissa com você, que mais importante do que a técnica da hipnose em si, é a tua linguagem corporal, é a tua autoridade, é o teu carisma, o como você vai conduzir o processo. Então, são todos elementos que circulam o mundo da hipnose, mas nem é hipnose. Então, eu vejo muita gente dizendo assim, mas Bruno, eu sei todas as etapas, eu sei fazer pré-talk, eu sei fazer convince, eu sei fazer IS7, eu sei fazer 340 induções, mas na hora não funciona. Sabe por que não funciona? Porque a pessoa ela tem que confiar em você. Se não houver como é que eu posso dizer? Esse engajamento de confiança entre você e o hipnólogo, a hipnose ela não vai acontecer. De maneira nenhuma. Acredite nisso. Não há hipnose sem a confiança do participante em você. Por isso que é muito importante você investir em todos esses elementos que antecedem a hipnose. Muito bem, tem uma pergunta que nós recebemos aqui da Márcia no chat. Não sei se a Márcia, como ela mandou no chat, eu estou subentendendo que ela quer que eu leia e ela não quer abrir o microfone dela. Você tem alguma técnica para escolher a pessoa que você vai hipnotizar? Alguma coisa comportamental? E se você usa fazer coletiva?
com mais de uma pessoa na rua? Legal. Ótimas perguntas. Eu vou dar uma dica para vocês que é o que tem dado sucesso comigo. E é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia que ninguém faz. Quer dizer, a grande maioria, pelo menos de quem está fazendo, não faz. Como é que eu seleciono? Simplesmente quem quer fazer. Muita gente chega para mim, Márcio, e diz assim: Bruno, como é que tu faz para hipnotizar os resistentes? Me diga aí. Eu não quero hipnotizar resistentes. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é: eu não mendigo hipnose. Guarde isso com vocês. Não mendigue hipnose. Quando a pessoa chegar com os olhinhos brilhando, dizendo, cara, tu faz aquelas coisas, né? Eu costumo dizer que o Pyong Lee, ele sempre está no meu cardápio. Porque todo mundo chega e vem falar de Pyong para mim, é incrível. Ah, Bruno, tu faz aquelas coisas que o Pyong Lee faz, não é? Eu digo, faço. Eu digo, eu quero passar pela experiência. Pronto, quando a pessoa ela chegar para você, mostrando aquele interesse, aqueles olhinhos brilhando, e que ela quer passar pela hipnose, é essa pessoa que eu escolho, Márcio. Então, para você ter ideia, eu vou te dar um exemplo, Márcio, como eu faço quando eu estou lá na sala de aula. Eu dou aula em cursinhos. Então, cursinhos é uma coisa mais livre, não tem presença, assiste a aula quem quer, os alunos não fazem prova, então lá eu tenho essa liberdade de fazer. Coisa que eu não faria, por exemplo, se fosse uma escola básica e nem com criança, tá? Eu estou falando uma galera adulta, uma galera que vai fazer o vestibular. Então, eu sempre faço hipnose dentro de um contexto de uma aula. Para quem não sabe, eu sou biólogo, certo? Então, eu estou dando aula lá de anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Aí eu vou falar da parte anatômica, eu vou falar da parte fisiológica, aí eu começo a falar de neurociência. Eu já entrei dentro de um contexto. Então, querendo ou não, a galera já vê aquilo ali como um pré-talk. Não, isso faz parte e tal. Eu quero mostrar agora como a mente de vocês é incrível. E eu digo, vamos fazer uma experiência aqui. Já ouviram falar de hipnose? Aí muitos vão estar aquela crença, aí eu começo a fazer o pré-tal. Então, numa sala de 60 alunos, como é que eu faço? Eu digo, depois de explicar o que é hipnose, eu digo, quem aqui de vocês quer passar pela experiência? Fica em pé. Quem não quiser, fica só assistindo e fica sentado. Então, Márcia, eu já fiz a minha primeira seleção. Quem não quer, fica sentado. Nessa galera que ficou em pé, eu vou começar a fazer os convincers de forma coletiva. Quem engajar muito bem desses convincers, então vamos lá, de 60, 20 ficaram em pé. Desses 20, vou fazer o convincer. Desses 20, 7 reagiram extremamente bem. Esses 7 eu chamo lá para frente, e desses 7 ainda eu peneiro mais uma vez para ficar com 3 ou 4. Se os 7 tiverem uma resposta bem incrível, eu continuo com todos eles. Então, a forma que eu faço é essa. Se eu tiver individualmente e a pessoa estiver mostrando má vontade, falta de interesse em seguir minhas instruções, ou eu identificar na linguagem corporal expressões de desprezo, de nojo, de aquele desdém. Gente, eu costumo dizer o seguinte, quando a boca cala, o corpo fala. Não compre o cartão de visita que o sorriso pode te trazer. É o conjunto de todas as expressões da linguagem gestual que vai fazer com que uma situação seja dada como sucesso ou não. Então, eu costumo dizer também que as pessoas, elas olham, mas não enxergam. A gente está no modo automático. Então, quando você vai fazer hipnose, você vai olhar para as pessoas agora, não mais no modo automático, olhando, tipo assim, aleatoriamente. Você vai analisar como é que ela mexe a sobrancelha, como é que ela usa a boca. Se quando você vai falar de hipnose, imediatamente ela cruza o braço, se ela dá um passo para trás. Isso tudo são sinais que ela está fazendo resistência. Então, a pessoa ela deu um passo para trás, a pessoa ela cruzou o braço, a pessoa ela fez um sinalzinho de desprezo, ela começou a enrugar a testa, então ela se fecha pelo processo. Então, essa pessoa aqui eu nem tenho tara de fazer pré-talk para ela. Então, o conselho óbvio que eu falo para vocês que estão iniciando é: faça com quem quer, não mendigue hipnose. A hipnose ela é muito maravilhosa para você estar gastando energia desnecessária para uma pessoa que não quer. A pessoa ela chegou, olhinhos brilhando, faça com ela. Tá? Aí, mas tem muita gente, eu não sei
quem quer ou quem não quer. Então faz uns convincer. Quem engajar com você é porque está querendo, está seguindo suas instruções. Entendeu? Então, espero que tenha tirado a dúvida. Muito bem. Alguém quer abrir o microfone, fazer a sua pergunta? Esteja à vontade agora. Senão eu tenho mais perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe Brunão, duas. Vai eu, lá, Sérgio. você falou no contexto dentro de uma sala, e se for em ar livre, num parque, a gente estiver ali, juntar uma galera talvez mais curiosa, né? Eu falo porque eu fui fazer agora esse fim de semana e a gente fez um aberto. E aí muitos curiosos vêm. Como que é essa dinâmica com você? Ótimo. Então, cara, como eu falei, eu uso muito do carisma. Do carisma. Você pode ver que eu sempre estou sorrindo, eu sempre estou uma pessoa muito aberta. E isso cativa as pessoas. Inconscientemente você atrai as pessoas. Porque, na verdade, você está fazendo hipnose, mas as pessoas elas estão te observando de longe. E você não... Eu estou dizendo assim, você no modo de falar, tá? E as pessoas elas não têm a noção do quanto ela consegue impactar a distância. Antes da pessoa chegar e trocar uma palavra com você, ela já te observou de longe. Então, às vezes, você vai fazer hipnose com a pessoa, ela já viu que você tá, ela não foi com tua cara, ela não te comprou, ela já vai correndo, e aí, aquele cara tá vindo ali, então vou logo vazar daqui. Então, automaticamente, quando eu estou fazendo hipnose, usando carisma, rapó, brincando, trazendo experiência legal, a galera que está de longe, que eu nem ofereci hipnose, ela já está vendo. Quando eu vou chegando perto da pessoa, ela já demonstra um sorriso. Eu já sei que eu já ganhei aquela pessoa. Então, como é que eu faço? Quando eu vou hipnotizar, eu chego num parque, às vezes tem gente fazendo piquenique, cara. E, tipo, o pessoal para de fazer o piquenique para fazer a experiência. Às vezes a gente tá jogando bola, o cara para de sua atividade. Então, se o cara parou para te dar atenção e deixou de fazer o que ele estava fazendo, então você já tem um primeiro ponto a seu favor, né? O teu rapó, o teu carisma já foi bacana. Então, como é que eu faço? Eu sempre estou falando com a pessoa, mas num tom de voz bem alto, para que as pessoas que nem estão participando, ela comece a sacar. Eita, ó, o cara tá fazendo um negócio bacana lá. Você tem ideia? Tem vezes que até para policial, velho, para ver. Policial, segurança. Inicialmente eles vêm ver o que é que tá acontecendo ali. Aí quando vê a galera se divertindo, então eu nunca faço hipnose só para os hipnotizados. Na verdade, minha intenção é fazer hipnose para os hipnotizados e para toda a galera circunvizinha que está acontecendo ali na hipnose. Então, você tem que cuidar muito do teu gestual, você tem que andar, você tem que se movimentar, você tem que abordar as pessoas. Vai fazer uma rotina com uma pessoa, esquecer o nome de uma pessoa, arranca o nome de uma pessoa, vai ali num desconhecido e diga, abre a mão aí, por favor. Ó, vou botar o nome da pessoa aqui na tua mão. Então, você já começa a fazer com que a pessoa ela participe. Então, imagina que você está fazendo hipnose com 2 pessoas, mas tem 5, 6 ao redor. Só o fato de você começar a interagir com as pessoas que estão à volta ali, todas elas praticamente participou da tua atração, entendeu? E elas são as futuramente que vai passar pela hipnose, né? Dizer, então, foi legal, então faz comigo agora. Aí você já não precisa fazer aquele pré-talco demorado, você já chega e faz um pré-talco bem, bem leve mesmo e já vai para a indução. Então, dicas para iniciantes. Não se preocupe apenas naquela bolinha entre você e hipnotizado. Pense no macro. Pense que as pessoas elas estão te vendo à distância e que você exerce um poder e uma autoridade muito grande à distância. Antes mesmo dela trocar uma ideia com você, ela já te comprou à distância. Por isso que é importante a tua linguagem corporal e a forma que você está vestido. São as primeiras informações que você passa para uma pessoa antes mesmo de você falar com ela. Quando você está andando no meio da rua, cara, e vem alguém vindo de frente para você, teu cérebro ele tem que julgar se aquele cara ali é um bandido ou se é uma pessoa neutra ou se é um amigo. E isso é por fração de segundo. Quando você suspeita de um cara, velho, já era. Você vai ficar com aquele pezinho atrás o tempo todo. Mas quando você compra o cara, né? É por isso que tem vezes que a gente chega num canto, você conversa horas com uma pessoa, parece que você já é amigo do cara faz 1000 anos. E tem gente que você conhece a pessoa pela primeira vez e diz assim, o santo não bateu. Então é isso. Então a dica é essa, velho. Você interaja com todos à sua volta, não só com o hipnotizado. 3 elementos que formam a hipnose de rua. O hipnotista, o hipnotizado e o público que está ao redor. Quanto mais interagir com o público, mais a atração ela vai ser perfeita.
Show de O bola. Ângelo pergunta aqui, ô Bruno, se dava para usar hipnose para uma quebra de gelo num primeiro encontro aí numa sala de aula. Então, nesse primeiro encontro, você já chegar fazendo para dar uma quebrada de gelo. Já dá sim, com certeza. Na verdade, eu trabalho numa faculdade que é confessional cristã. Então, assim, como eu já falei, já não existia hipnose por aqui, ninguém fazendo. Eu fui o primeiro cara aqui a fazer hipnose. Até porque hipnose não é de Deus, a gente sabe disso, né? Aí, né, o povo disse que é do capiroto. Enfim, né, já teve gente da igreja que vem me perguntar se estava fazendo bruxaria, magia negra, né, eu digo, eu tiro onda, eu digo, tu quer que eu faça uma pra tu? Aí vai, não, vai pra lá, menino, não sei o quê. Eu brinco com todas as situações, na verdade, eu brinco. Então, dá sim, na verdade, quando eu comecei a ganhar autoridade lá na faculdade, como é que eu comecei a fazer? Não sei se vocês sabem, mas escola particular quem manda é o aluno. Você já tira por aí. Então, eu comecei a fazer fora da faculdade. Ali, ó, depois que sai do portão, lá na frente. Só que começa a repercutir, ei, tu sabe que o professor tal, ele faz hipnose, faz hipnose, faz hipnose, faz hipnose. E o zum começa a rodar. E só que eu trazia uma experiência muito legal para a galera. E a galera, eita, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Só que de lá de fora começou a entrar para o estacionamento da faculdade. Aí depois do estacionamento começou a ficar no local de cantina. Eu só não fazia na sala de aula. Né? Até porque eu não queria perder meu emprego de dizer, pô, o professor, em vez de estar dando aula, está fazendo hipnose. Então, e o pessoal pedia para fazer na sala de aula. E eu dizia, não, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou sempre num parque, aqui tem um parque bem próximo, eu digo, eu estou todos os domingos lá no parque, quem quiser passar pela experiência, eu estou lá. Ou a gente pode fazer das portas para frente, entendeu? Porque senão o pessoal vai achar que eu não estou dando aula e estou fazendo só entretenimento aqui. Então, eu tenho que me preservar contra isso. Mas, todavia, entretanto, tem situações específicas que já me chamaram para o primeiro dia de aula justamente para quebrar o gelo. Aí depois começaram a me chamar, ia ter aulão para o Enem, ia ter uma palestra, ia ter o curso da felicidade. O curso da felicidade. Então, cara, pô, quer felicidade maior do que fazer uma hipnose de entretenimento no curso da felicidade? Então, eu sempre fiz as aberturas desses eventos. Era hipnose de entretenimento, antes de um aulão para o Enem, aí tinha hipnose de entretenimento, depois tinha uma sessão de relaxamento, depois ia para as aulas. Os cursos da felicidade, começava com hipnose de entretenimento, todo mundo ria, se divertia. Então é isso. Então tenha muito cuidado para que você não se prejudique com essas coisinhas. Vou fazer na sala de aula. Eu nunca faço com crianças, né, com de menor na sala de aula, porque os pais não entendem. Você vai fazer na sala de aula hipnose, o guri chega em casa e diz assim, meu professor estava fazendo hipnose. Aí chega o pai lá na coordenação dizendo, teu professor aí, ó, tá fazendo macumba dentro da sala de aula, então se preserva dessas coisas. Então, com criança, ensino básico, não faço hipnose, certo? A não ser que alguém me procure no parque, eu faço lá. Porque a gente tem que se preservar com esse tipo de coisa. Os pais, eles não entendem. E assim, eu entendo por quê. Porque a gente costuma criticar e julgar tudo aquilo que a gente não sabe como funciona. Para muitos ainda, infelizmente, hipnose é uma coisa do capiroto. É magia, é coisa do mal. Enfim, tem gente que ainda está presa a essas crenças. Mas é sim, cara, é uma excelente ferramenta para que você possa quebrar um gelo. Desde que você seja convidado para fazer isso. Certo? Ou até no primeiro dia, né? No primeiro dia de aula, que a gente tem a aula mais leve, né? Que a gente vai fazer uma dinâmica de grupo, então dá para você fazer. Agora, tipo, ficar fazendo rotinas toda hora na sala de aula, não faça isso não, que isso pode prejudicar. Mas no primeiro dia, sai como uma luva, tá? Só não faço para criança, mas pro resto eu faço, pra galera de maior. Por falar em se preservar, Bruno, o que você faz de repente? Qual é o cuidado que você tem com uma pessoa na rua, tá fazendo um street? Tem algum cuidado específico, sei lá, de não fazer em pé, ou de estar de olho ali se a pessoa não vai cair? Quais tipos de cuidados nós precisamos ter quando a gente faz essa hipnose na rua com pessoas que estão passando e tal? São 3 coisas que eu sempre abordo nos cursos, que é ética, segurança e elegância. A minha vida toda eu fui professor, então eu já tenho a questão da ética. Eu sou socorrista também, eu trabalho dando treinamentos de APH, primeiros socorros, então eu penso muito em algum possível trauma que a pessoa que está participando ela possa ter.
Então, por exemplo, o primeiro cuidado que eu tô e que eu vejo muita gente que não fala sobre isso, na verdade, assim, eu, assim como vocês, assisto vídeos no YouTube, eu compro cursos, eu me atualizo também. Faço minha própria forma, né, de fazer hipnose, mas eu também estou me atualizando. E eu nunca vejo o cara dizer coisas básicas. Eu acho que é porque eles não têm essa área da saúde dentro deles, esses primeiros socorros. Primeira coisa, não faça com ninguém comendo ou bebendo, porque ela pode se engasgar em algum momento, principalmente se estiver mascando chiclete. Um dos sinais do transe é a deglutição constante, ela fica deglutindo muito. É um dos sinais. Então, imagina que você vai fazer um aprofundamento, ela pode se engasgar com chiclete. E o engasgo ele pode ser total ou parcial. Se for parcial, beleza, ainda dá para fazer uma manobrazinha simples e desengasgar. Mas se o cara ele tem um engasgo total, com uma goma de mascar, ou você sabe fazer uma manobra de Heimlich, que não é qualquer pessoa que sabe fazer, ou o cara ele morre engasgado na tua frente, entendeu? E outra coisa, a gente faz rotinas que vai fazer a pessoa rir. Preste atenção. Você vai apertar na minha mão, você vai cair na gargalhada. Você vai olhar para fulano, você vai cair na gargalhada. E o cara ele tá mascando chiclete. Você já tentou assistir um filme de comédia e comer ao mesmo tempo, ou beber alguma coisa, que às vezes a gente vai tossir, a gente mistura tosse com riso e começa a se engasgar? Então, uma coisa dessa pode acontecer na rua. Então, pede para a pessoa jogar o chiclete fora. Sempre dê sugestões de segurança. Ó, não importa o que aconteça, sempre pernas firmes e equilibradas. E ainda assim a pessoa pode cair. Sempre fica perto da pessoa, sempre colocando a mão no ombro da pessoa, né? Eu meio que tenho uma estratégia que é sempre tocar no ombro da pessoa, um toque não sexual, tá? A gente pode tocar em vários locais. A gente pode tocar na testa, a gente pode tocar no ombro, a gente pode tocar no pulso. Então, esses toques não sexuais, aí quando eu percebo que o rapport está muito bem estabelecido, preste atenção uma coisa que eu acho que a maioria de vocês não perceberam. Olha lá nos meus vídeos. Eu sempre meio que dou um pequeno abraço na pessoa. Quando você estiver revisando meus vídeos, olha lá. É uma das coisas que eu faço intencionalmente. Quando eu percebo que o rapport já está totalmente estabelecido, você, quando toca na pessoa, eu começo a abraçar a pessoa. Um abraço não sexual, logicamente, não é um encargo que eu vou dar na pessoa, mas é um abraçozinho de leve. Às vezes, só tocar a mão aqui e segurar um pouquinho na pessoa. No momento que ela já permite que isso aconteça, 100% do rapport já está estabelecido. Então, dê uma olhadinha aí. Talvez você já tenha até feito isso inconscientemente. Comece a fazer conscientemente, que você vai perceber que o engajamento vai fluir, certo? E qual foi a outra dúvida aí que o pessoal perguntou? Não, foi eu que te perguntei, né? Só sobre os cuidados que você tem com a pessoa. A gente tem uma pergunta do Sérgio aqui também. Mas antes de eu passar a pergunta do Sérgio, eu quero só relembrar vocês que estão nos acompanhando aqui na live ou lá no YouTube, que o nosso YouTube está recheado de vídeo, frequente lá as nossas playlists. Nós passamos o ano de 2020 aí recebendo grandes convidados também, tivemos grandes nomes da hipnose. Então, se você está chegando agora no Prática da Mente, talvez seja o momento de você visitar o nosso YouTube para você saber de todos os vídeos, tudo que já aconteceu por aqui. E se preparem que 2021 vai ser um ano também aí de grandes e grandes reuniões aqui. Às segundas-feiras sobre hipnose e às quartas-feiras sobre hipnoterapia. Sérgio perguntou para você aqui, Bruno, em parques, o melhor é abordar as pessoas ou ficar no local esperando que elas venham? Antes de responder essa daqui, deixa eu só falar outra coisa de segurança que eu me lembrei agora, tá? Segura aí. Outra coisa de segurança é o seguinte: pergunte se a pessoa se ela tem um problema de saúde antes de fazer a rotina. Por quê? Eu sempre gosto de dar esse relato. Aqui perto de onde eu moro, teve um rapaz que ele morreu. Ele faleceu e ele estava assistindo um jogo de futebol no estádio. Ele estava no estádio, o time dele fez um gol. E a liberação de emoção dele foi tão grande que o cara infartou na hora. E ele era cardíaco. Então, imagina que você vai fazer uma rotina de street e que você faz ele ver o jogador que ele mais ama, ou que o time dele acabou de fazer um gol e ele vai vibrar. Qual é a diferença? Não tem diferença. Mas se você tivesse perguntado se ele tinha algum problema de saúde e identificado que ele era cardíaco, você tinha se livrado disso daí. E se o cara infartar no meio de uma rotina?
A galera não vai associar que o infarto ele veio em decorrência de qualquer situação. Ele vai associar que foi a hipnose. Então, 3 tipos de pessoas que você vai se livrar. Pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm problema de epilepsia e esquizofrênico. A gente só percebe que pegou um esquizofrênico depois que terminou a hipnose. Entendeu? Então, assim... Eu adicionaria uma pessoa nesse quadro aí, Bruno, se você me permite. Mulheres grávidas. Mulheres grávidas. Exatamente. Mulheres grávidas e pessoas que estão sob controle de medicamentos. Por exemplo, você vai fazer com uma pessoa muito idosa, por exemplo. Então, possivelmente, ela vai estar sob efeitos de N medicamentos. Então, Bruno, isso é preconceito, não vai fazer com idoso, não vai fazer com uma pessoa que é deficiente. Não é questão de ser preconceito, é questão de você se preservar. Na rua, você quer dar um show. Nada impede de você fazer de forma individual com a pessoa num ambiente mais isolado. Pô, tô na casa da pessoa, faz uma experiência legal com ela, mas na rua a gente vai evitar pessoas que são deficientes, que podem cair, se machucar, a gente vai evitar mulheres grávidas, pessoas de saia, a gente vai evitar fazer com de menores. Tudo isso são cuidados. A gente vai se preocupar se a pessoa está mascando chiclete e ela pode se engasgar. Você não vai dar uma rotina de alucinação que a pessoa eventualmente vai sair correndo e pode ser atropelada, ela pode cair. Você não vai fazer rotinas bizarras para levar a pessoa ao chão, varrer a pessoa igual um tapete, né? Tem alguns caras aí fazendo hipnose aí que joga a pessoa no chão e fica puxando a pessoa como se fosse um tapete. Você não vai fazer aquelas rotinas de furar a pessoa, você não vai machucar a pessoa de maneira nenhuma. Então, pensa o seguinte, se você vai fazer uma rotina e pensa assim, eu faria isso com minha mãe, eu faria isso com uma pessoa da minha família? Se você faria, é por aí. Eu não vou entrar no conceito filosófico do que é ética, do que é moral. Usa o bom senso. Você faria com alguém de sua família? Tá mais ou menos por aí. Lógico que a gente tem os nossos amigos próximos, zoeiro, que a gente quer dar uma brincadinha, né? Mas usa o bom senso. E voltando agora para a pergunta do colega aqui, né, sobre o parque. Qual foi a pergunta do parque? Ele se fez? Você fica parado ou se você aborda as pessoas? Você fica esperando que elas te abordem ou você corre atrás delas? Então, eu vou dizer como é que eu faço aqui. Como aqui não tem mais ninguém que faça hipnose, aqui só é eu, então não existe essa cultura... Aqui de dizer... Onde você está? Você está falando aqui, eu quero saber onde é que você está. Do outro lado do mundo. Eu estou em Campina Grande, Paraíba, a cidade do maior São João do mundo. Já deve ter ouvido falar. Já, pronto. Claro. Pronto. Então, aqui em Campina Grande, não tem essa cultura de dizer assim, olha, a gente vai em tal local que lá tem hipnólogos. Aqui não existe isso. Entendeu? Então, eu tenho que sair procurando as pessoas. Aí, como eu faço? Eu vou num evento que tem muita gente, eu coloco um banner lá e fico lá parado, esperando alguém vir. Só que eu sou meio impaciente, sabe? Quando eu percebo que não está vindo muita gente, eu começo a sair procurando as pessoas. Entendeu? Mas, geralmente, eu vou procurando as pessoas, eu não fico parado. Se tem pouca pessoa no ambiente, eu saio procurando as pessoas. Se tem muitas pessoas no ambiente, eu coloco um banner e fico aguardando. Mas eu confesso a você que mesmo com o banner parado, eu ainda dou umas voltinhas e puxo a pessoa para o local do banner. Muito bem, tem uma pergunta da Márcia aqui também. Vendo seus vídeos, tenho curiosidade em saber como você chega no lugar, aquela associação com a comédia é sempre sua isca? Há um pocket show para chamar a atenção? Falo em relação ao primeiro contato na rua. Exatamente. Esse é meu segredo. Esse é meu segredo. O que tem dado certo é justamente essa mescla com humor. Inclusive, eu fiz recentemente um curso de stand-up. Então, o stand-up, ele acrescenta muito ao nosso vocabulário. Porque, assim, pense, qual é o objetivo da hipnose de rua? É divertir a pessoa, é fazer a pessoa rir. Então, eu pensei, como é que seria eu fazendo um street utilizando uma linguagem cômica? Porque se eu não divertir, entre aspas, a pessoa com a hipnose, eu estou divertindo com o stand-up. Então, das duas, uma vai funcionar e vai fazer com que as coisas dê certo. E tem dado certo. Inclusive, como eu trabalhei 13 anos em cursinhos pré-vestibulares,
eu era aquele professor show, né? Não show porque eu sou foda, mas aqui a gente chama assim, professor show. Professor show é aquele professor que tá dando aula, que sobe em cima da cadeira, que leva um violão, que vai dar aula de peruca. Esse é o professor show, né? Não é porque o professor é foda, não. É porque o professor show, a gente chama aqui. Então, eu era esse professor show, que dava aula, com violão, fantasiado. Eu fazia um negócio bem doido pra galera que ia fazer vestibular. E eu, junto com outro colega, professor, a gente criou um canal de comédia no YouTube. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal de comédia no YouTube. Quem quiser olhar o que é que eu utilizo para fazer meus streets, eu utilizo um pouco daquilo que eu faço nesse canal, chamado Os Oliveiras. Os Oliveiras. Meu nome é Bruno Oliveira e tem outro professor chamado Douglas Oliveira. Aí ficou Os Oliveiras. Então, nesse canal, a gente vai abordar pessoas desconhecidas na rua, literalmente. A gente não conhece as pessoas estão passando, a gente aborda ela e vai fazer uma pesquisa. A gente com câmera, microfone na mão e pesquisas com caráter humorístico. Por exemplo, o homem sem chifre é um animal indefeso? Aí saía perguntando para as pessoas quem botou chifre, quem levou chifre. A gente confundia a cabeça das pessoas, pegava uma pesquisa doida que saiu na internet. Por exemplo, isso aqui foi uma pesquisa de verdade, viu? Cientista americana cria sorvete a partir de bactérias encontradas na sua própria vagina. Isso é uma pesquisa de verdade. Só que a gente pega a pesquisa, imprime, leva lá, a gente arruma um patrocínio de uma sorveteria, o cara ele fornece uns sorvetes sem logomarca e a gente vai para a rua com um carrinho de sorvete, tem esse vídeo lá, e pergunta, olha, a gente está lançando um sorvete novo no mercado, eu queria que você provasse e falasse qual o sabor desse sorvete, se é bom, se é ruim. Então, se a gente tiver uma aprovação grande da população, a gente lança esse sorvete. A gente não diz o que é. Aí a pessoa diz que é gostoso, que é maravilhoso. Mas só que para as mulheres, a gente dizia que era com bactérias encontradas na vagina. E para os homens, a gente dizia que era bactérias encontradas no pênis. Aí o cara, ixi, é delícia, velho. Eu compraria esse sorvete, eu estocava. Aí depois a gente dizia, olha, mas na verdade esse sorvete foi feito de bactérias encontradas no pênis. Aí o cara... Aí começava a cuspir, aí começava... Então, essa pegada humorística eu sempre carrego para os streets. Então, é por isso que eu lhe digo para você, vai fazer o street, ligue... Isso é maldade, isso não é humor não, isso é maldade. Brincadeira. Aí, era isso, cara. Então, assim, o canal, a ideia do canal é influenciado no antigo CQC. Era ir pra rua e zoar as pessoas. Então, basicamente, quem canta seus males espanta. A gente chegava com o microfone na mão, botando o pessoal para cantar. Um mais desafinado do que o outro, né? Tem a pesquisa da tripofobia. Você tem tripofobia? Você tem peniofobia? Aí a pessoa, oxe, rapaz, como é que é? Peniofobia? Não, tenho não. Peniofobia não. Aí outros, não, tenho medo. Mas você sabe o que é peniofobia? Aí penio é o quê? Fobia é medo. Peniofobia. Você tem ou não tem? Só que, na verdade, peniofobia é medo de ficar pobre. E as pessoas levam... Então, assim, a gente sempre pegava pesquisas com duplo sentido e começava a abordar as pessoas. E, cara, no final das contas, tudo terminava em riso. A gente pedia autorização, a gente pode postar tal vídeo, a gente depois falava que era uma brincadeira e tal. Então, eu sempre tenho essa pegada quando eu vou fazer o street. Foi uma coisa que diferenciou. Cara, e eu garanto a você, eu não sei se você é um cara sério ou se você tem uma pegada mais descontraída, mas se você tem essa pegada descontraída, explore no teu street, que eu tenho certeza que ela vai ajudar muito. Por quê? Porque as pessoas, elas amam rir. Rir é terapêutico. Rir libera substâncias do bem-estar. Rir é um dos melhores remédios que existe no planeta. E sabe o que é mais legal? É de graça. Rir é terapêutico. Street hipnose é terapêutico. Eu já bati de frente com várias pessoas da terapia que dizem assim, hipnose de entretenimento não serve para nada. É só para descredibilizar a hipnose. Não, senhor. Muito pelo contrário. Às vezes tem gente que só vai conhecer a terapia depois de passar por uma experiência de entretenimento. Foi assim que aconteceu comigo. Teve gente que já resolveu problemas apenas com um presente hipnótico que eu dei para ela no final. E sem falar da experiência incrível e do autoconhecimento que ela teve com sua própria imaginação.
Então, eu estou aqui para defender, botar a caixa de catarro aqui, que a gente diz aqui na nossa cidade, botar a caixa do catarro aqui na frente e defender a hipnose de entretenimento para onde eu for. Bruno? Muito bem, muito bem. André, quer fazer uma pergunta? Isso, Bruno, é o André que está falando aqui. Tudo bom? Bruno, é o seguinte, pelo que eu entendi, você falou sobre justamente de você ter feito um curso, né, para stand-up. E também sobre a identificação de, por exemplo, aquele visual corporal, né, de você com a pessoa. Você indica para alguém, para um iniciante em hipnose, que está começando, que fez um curso de hipnose, você indica alguma outra coisa que vai agregar para a pessoa ou só um curso de hipnose já é o suficiente? Ótima pergunta. Um curso de hipnose nunca vai ser o suficiente. A hipnose é a parte menos importante de uma interação na rua. O que eu indicaria é, faça um curso de linguagem corporal. Eu sempre fui um amante da linguagem corporal. Eu acho que eu já falei em uma das lives que eu participei aqui. Cara, desde pequenininho eu sou fascinado pelo comportamento humano. Até porque eu fui fazer biologia por causa disso. Desde pequeno, quando eu estava brincando com meus coleguinhas, cada um brincava de ter poderes especiais. Então, eu me lembro que tinha um amiguinho que dizia assim, eu sou o homem de ferro. Tinha outro que dizia assim, eu sou o mais rápido do planeta. Aí tinha outro que dizia assim, eu sou o homem invisível. E desde pequeno eu dizia assim, eu sou o cara que lê a mente das pessoas. Então, eu já vinha esse desejo de ser o professor Xavier desde novinho. Então, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a estudar comportamento animal. Então, por que o animal ele age da forma que age? Comecei a estudar adestramento, os princípios o condicionamento operante de Skinner, de Pavlov. Então, a gente começou, eu gostei demais disso aqui. Então, eu disse, agora, beleza, vamos estudar o comportamento humano. Por que as pessoas fazem o que fazem e reagem da forma que reagem? Qual é o motivo emocional que gera uma desculpa racional para que as pessoas façam aquilo? Então, eu comecei a estudar isso, aí comecei a estudar neurociência, fiz um mestrado. No meu mestrado, eu trabalhei com psicologia do aprendizado e neurociência. Então, eu sempre fui apaixonado por isso. Então, foi onde eu comecei a consumir os livros de Paul Ekman. Já ouviu falar de Paul Ekman? O cara que catalogou as expressões faciais e as variações das expressões faciais. Então, eu chegava a assistir filmes com o volume desligado, só para ver o gestual da pessoa. Eu, quando estava na parada de ônibus, eu estava no modo ligado na parada de ônibus, analisando duas pessoas conversando. Como é que é as expressões da mão? Elas vão para frente, elas vão para trás? Elas estão brigando, elas estão interagindo legal? É uma interação harmônica, desarmônica? Então, assim, eu começava a observar as pessoas. E isso é treinamento, viu? Simplesmente, é por isso que eu digo, quando for fazer hipnose, olhe para a pessoa enxergando, não apenas vendo. Por quê? Porque cada frangido que ela faz, a mão que ela coloca aqui, o alisado que ela bota na cabeça, a forma de se auto-confortar, tudo isso fala muito sobre a pessoa, sem a pessoa ter aberto a boca e falar nada para você. Então, uma dica que eu dou muito boa para quem quer fazer hipnose de rua, não só hipnose de rua, mas terapia também, é você saber analisar as expressões faciais, não só a expressão facial, mas a linguagem como um todo, né? Então, basicamente, a nossa comunicação, mais importante do que o que a gente fala, é como a gente fala. Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão, quando terminar essa live aqui, vocês vão lá no YouTube, vocês vão digitar lá TED, palestra do nada. Palestra do nada. Nessa palestra chega um cara, anota isso aí, chega um cara e diz assim, gente, eu não tenho nada para falar hoje para vocês. Eu fui convidado e eu não tenho nada para falar para vocês. Mas eu vou continuar falando aqui para vocês como se realmente tivesse alguma coisa importante para falar. E eu vou começar a me movimentar aqui, porque, na verdade, eu não tenho nenhum conteúdo mesmo, então eu vou ficar apenas demonstrando o que eu estou fazendo aqui para vocês.
E de repente eu mexo aqui um pouco nos meus óculos só para aparentar que eu sou mais inteligente. Mas na verdade esse óculos aqui nem tem lente. E eu vou começar a mostrar um gráfico aqui para vocês. Olha para esse gráfico. Você sabe o que significa esse gráfico? Esse gráfico não significa nada. É um gráfico qualquer que eu peguei na internet. Tá vendo esse número aqui? Esse número é o 2. Tá vendo abaixo do 2 é o 3. Só que abaixo do 3 vem o 4. E, incrivelmente, depois do 4 vem o 5. Olha que coisa. E agora eu mudo o tom da minha voz. E eu começo a falar de uma forma mais dinâmica. Eu começo a gerar expectativa para vocês. Eu sei o momento que eu vou crescer. E eu sei o momento que eu vou ficar mais dinâmico. Mas até agora você percebe que eu não falei nada relevante para vocês. E eu continuo mostrando alguns gráficos aqui. Agora, tá vendo esse cara? Tá vendo esse cientista que tá aqui? Eu não faço a mínima ideia de quem seja. Foi um cara que eu botei na internet, botei o nome cientista, o primeiro que apareceu, eu peguei a foto e coloquei aqui. Mas vocês não sabem o quanto incrível ele é. Porque provavelmente ele já deve ter feito alguma coisa importante, mas nem sei quem ele é. Mas eu continuo falando aqui para vocês, olhando nos olhos, interagindo com alto tom de voz, mostrando a postura da linguagem corporal. Por quê? No final da história, né, vocês vão assistir, mais importante do que o conteúdo que você tem é como você apresenta esse conteúdo. E é isso. Uma mentira que é falada, tem um ditado que diz, uma mentira que é falada várias vezes com convicção, ela se torna, entre aspas, uma verdade. Se você pegar uma verdade e contar ela gaguejando para tua mulher, ela vai desconfiar. Como é que é? Hein? Por que tu tá gaguejando? Mas é uma verdade. Mas você não contou bem feito. Então, isso são coisas que eu me preocupo. Uma das coisas que eu mais me preocupo quando eu estou na rua é a minha linguagem corporal. Eu sempre penso o seguinte, peraí, eu estou aqui na rua, quem domina esse ambiente aqui sou eu sou o macho alfa desse pedaço. Eu vou ocupar mais espaço, eu estufo feito, faça exercício físico, que teu corpo ele passa uma mensagem inconsciente para as outras pessoas. Quem tem um corpo legal, as pessoas elas associam a várias outras coisas legais que elas julgam inconscientemente você ter. Pô, se o cara tem um corpo bacana é porque ele é disciplinado, é porque ele tem foco, então automaticamente ela associa que você tem foco em várias outras áreas na sua vida. Então é um conjunto de tudo, é um conjunto de linguagem corporal, é um conjunto de expressões, é um conjunto de gestuais, é um conjunto do poder da tua presença, é o conjunto da energia que você gasta no momento que você vai fazer alguma coisa. É por isso que eu digo, se não está a fim de fazer hipnose, não faça. Porque se você for fazer, você vai ter que pensar em todas essas coisas ao mesmo tempo. E com o tempo, cara, você vai ficar craque na coisa. Mais alguma pergunta aí para vocês? Sabe o que você vai ter que pensar? Eu vou te falar o que você vai ter que pensar. A próxima data que você vai passar para a Gisele para você voltar aqui, porque nós estamos chegando aí, temos 5 minutos para terminar. Eu falei que teria mais perguntas, mais coisas para serem tratadas. Nestes 5 minutos, eu quero que você fale do seu curso, eu quero que você fale do Hipnoflow, do teu canal lá no Instagram, o que você costuma colocar lá, como é que as pessoas te encontram, as pessoas que gostaram aqui do que você passou, como que fazem para te seguir. E te agradecendo já de antemão aí pela tua disponibilidade e por essa aula que você trouxe aqui pra gente. Muito legal. Eu que agradeço, Thiago, mais uma vez, a confiança, é a terceira vez que eu estou aqui. O pessoal, né, já deve estar cansado. Meu Deus, Bruno, mais uma vez. Mas quem quiser me encontrar no Instagram e quiser consumir conteúdo de hipnose e desenvolvimento pessoal e PNL, você procura Hipnoflow. Hipno, de hipnose normal, Hipnoflow, F-L-O-W. Procura lá, que eu sempre estou postando vídeos de entretenimento e estou postando vídeos de terapias também, da parte clínica, né? Eu estou com um projeto aí com dentistas, estou com um projeto com tatuadores, com médicos, fisioterapeutas, que é para trazer uma hipnose sem dor para pacientes que vão fazer algum procedimento que naquele momento ia ter uma dor. Certo? Então, eu estou com uns projetos aí, eu faço entretenimento, porque eu amo entretenimento, é minha paixão, mas eu tenho outros projetos. Se você quiser conhecer um pouco mais das coisas que eu faço e de como eu faço, aí você vai para esse canal Hipnoflow. Eu tenho um outro canal pessoal, que eu posto os meus vídeos de aulas de anatomia, né? Posto vídeos de primeiros socorros, a parte mais acadêmica e coisa, meu lado pessoal, né? Você quiser me conhecer como pessoa, né, o que é que eu faço, tocando violão, eu toco em bares, em eventos, enfim.
Então, eu sou aquele cara que estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que eu tenho uma demanda emocional que eu não consigo ficar parado. Então, estou fazendo um monte de coisa. Se você quiser, bruno.oliveira.oficial. bruno.oliveira.oficial. E Hipnoflow de hipnose. E tem um curso de Street Hipnose, tá? O curso está em duas plataformas, tanto na Hotmart quanto na Eduz. Aí, se você quiser ter acesso a esse curso, e se você não quiser ter acesso ao curso, mas quiser ganhar uma grana em cima do curso, como afiliado, você pode revender o curso e ganhar comissão em cima. Então, fique a seu critério, mas eu garanto para você que lá tem um conteúdo, ali, assim, tem tudo que eu faço, detalhadamente, nas minhas práticas de hipnose. Então, assim, tem muito cara foda, né, no YouTube, no Brasil todo, fazendo hipnose. Só que, às vezes, cada um tem sua peculiaridade, cada um faz da sua forma, do seu jeito, com as suas experiências de vida. Então, é lá que eu passo a minha forma, do meu jeito, e que tem dado muito certo. Então, assim, aí depois você pergunta para o pessoal que fez o curso se vale a pena ou não. Então, muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Eu vou pedir para as pessoas que estão aqui com a gente, as que puderem fazer isso, obviamente, sinta-se à vontade se não der para fazer. Mas quem puder ligar suas câmeras para que a gente tire um print, e aí eu vou pedir para todo mundo depois ir nas suas redes sociais, marcar lá o Prática da Mente no seu Instagram. Eu estou aqui segunda-feira estudando, adquirindo conhecimento. Isso, inclusive, né, para as pessoas que de repente querem ganhar autoridade, isso começa a dar autoridade para você, os seus seguidores percebendo que você está numa segunda-feira à noite aí no encontro. Então, se mais alguém puder ligar a câmera. Se não, se for essas pessoas mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou pedir então que cada um tire seus prints aí, fiquem à vontade agora. E provavelmente a gente vai tirar um print, a Marcinha vai tirar um também e vai colocar lá no nosso grupo. Tira aí, Marcinha, aperta o print aí do seu teclado aí e coloca lá no grupo também, se alguém não tiver um print muito legal, para divulgar. Usem, marquem lá o Praticadamente. Quarta-feira que vem, quarta-feira agora, depois de amanhã, nós estaremos também novamente aqui nesse espaço, às 9 horas da noite, com também um encontro bem legal, já falando sobre hipnoterapia. Se vocês que são do grupo da hipnose tiverem curiosidade de vir para cá, adquirir um pouco desse conhecimento, estão todos convidados. Então a gente encerra por aqui mais um encontro do Prática da Mente. Um abraço a todos vocês.